Boa noite, igreja. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Então, o texto bíblico é que está nos auxiliando a compreender um pouco a vontade do Senhor, os seus ensinamentos, e aí então, diante dessa informação, diante deste conhecimento, nós possamos então melhorar a nossa vida cristã, aperfeiçoar e, sobretudo, praticar da forma como o Senhor está falando. E nós vamos continuar falando sobre a oração, vamos utilizar hoje o texto de Mateus capítulo 6. Ele inicia falando um pouco sobre a oração, o texto de Mateus capítulo 6, inclusive é um texto que antecede a oração do Pai Nosso, quando então ele vai mostrar como é que ele ora, a sua visão aí sobre o reino de Deus. Mas ele dá alguns destaques aqui que são muito importantes. Outro dia uma pessoa falou assim: Tânia, eu queria entender esse texto, porque ela não estava compreendendo algumas coisas. E eu comecei a explicar para ela, mas eu me detive um pouco mais nesse texto, nesses dias, e hoje eu acredito que a gente pode refletir um pouco mais sobre a oração. Eu espero que ela assista e que isso possa, então, esse momento de reflexão possa auxiliá-la também nessa compreensão sobre a oração. O texto que nós vamos utilizar é Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. O Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, o seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Esse texto, ele antecede a leitura do Pai Nosso. Então ele fala assim: olha, é importante você destacar algo. E eu quero então hoje iniciar esta reflexão. Não vou terminar o texto, nós vamos devagar exatamente para a gente guardar alguns pontos importantes que o Senhor Jesus Cristo ele destaca aqui. E o primeiro é: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Se você for atento e voltar um pouco no texto, o Senhor Jesus Cristo começa a falar sobre as ofertas, sobre a ajuda aos necessitados, e ele destaca a pessoa do hipócrita. Sobre a oração, ele também destaca a pessoa do hipócrita. E sobre o jejum, que são 3 pontos importantíssimos para os judeus, ele também destaca a pessoa do hipócrita. Então, quem é o hipócrita? O hipócrita é o dissimulado, é o fingido, é aquele que finge ser algo que não é, que finge sentir algo que não sente, e tudo isso ele faz para que seja visto por alguém. Então, a palavra de Deus diz o seguinte: eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Ou seja, esta atitude, essa forma de agir, não é para eles. Não é porque eles querem orar, mas que eles querem que alguém veja que eles orem. Eles querem que alguém tenha uma percepção sobre eles que talvez eles não tenham, a fim de que a outra pessoa diga o seguinte: nossa, essa pessoa é uma pessoa de oração. Então, uma pessoa que está muito mais preocupada com o que o outro pensa. Esse tipo de oração feito pelo hipócrita pode ser, inclusive, um tipo de oração hoje, nos nossos dias, nas nossas igrejas. É um tipo de oração que tem como objetivo alimentar no outro a ideia de que você é alguém de oração.
Ou seja, o seu desejo é que o outro saiba ou acredite que você ora. O seu desejo é satisfazer o outro, forjar uma ideia sobre você. Por quê? Porque você ainda não é uma pessoa de oração. Então são aquelas pessoas que na hora que nós vamos orar, ele abaixa ali a cabeça e vai orar, mas o seu pensamento ele não está ali, ele está em outra coisa. E às vezes não está nem ouvindo, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Não porque nós queremos agora, levantar o pano e descobrir quem é que ora, quem não ora. Porque isso não é importante para mim. Mas quem faz isso precisa saber que faz isso. Para que ele então mude, porque esse tipo de atitude não é uma oração. É um fingimento. Isto é hipocrisia. Ou aquelas pessoas então que vão orar e começam então falar e vão repetindo coisas e vão falando coisas, mas não tem conexão, Você termina de ouvir aquela oração e você fala assim, não entendi. São aquelas pessoas que vão falando, mas e algumas podem até dizer, nossa, minha oração não passou do teto. Então foi simplesmente uma fala. Ou seja, você já viu alguém falar sozinho? Então, é isso. São pessoas que faltou algo, E a gente finge o quê? A gente finge que algo é real. E por que não é real na oração? Por que a oração pode chegar a esse ponto de não ser real? Ela pode chegar a esse ponto de não ser real porque ela não tem relação. Não tem um relacionamento. A oração é necessário que você tenha um relacionamento com quem você ora. No caso, Deus, o Pai. Então, sem essa relação, não tem uma oração. E nós precisamos observar isso nas nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo está falando assim, olha, não finjam. Parem de, por exemplo, agradecer pelo café da manhã, sendo que você só está pensando em comer. Pare de ir para a sua cama e agradecer, obrigado por esse dia, sendo que na realidade você só está repetindo uma frase que você ouviu a vida inteira. E passa o dia todo e não teve conexão, não teve parceria, não teve contato. Então, sem contato com Deus, não tem oração. E você não precisa, então, fingir para o outro que você é uma pessoa que você não é. É melhor, então, você assumir que você talvez não gosta de orar. Que talvez você não tenha prazer nenhum. Mas, sabendo disso e sabendo que o Senhor, então, prefere uma outra atitude, comece, então, a repensar sobre isso. Então, a oração precisa de fato acontecer, ela não pode ser uma encenação, ela tem que ser real. A oração não é falar em voz alta, a oração é falar com alguém, e neste caso específico, é falar com o Pai. Então, a oração acontece, não é num momento específico, café, amanhã, à noite, não. A oração acontece quando você quiser que ela aconteça. Quando você quiser marcar um encontro com Deus. Quando você quiser falar mesmo com uma pessoa que pode te ouvir. Então ela tem que ter desejo dentro dela. Então tem várias formas pelas quais a oração pode ser tão somente um fingimento. Alguém que somente quer que as outras pessoas pensem que ela ora. E eu queria mesmo destacar para vocês, porque nós temos, por exemplo, o nosso momento de oração, as nossas noites de oração. E se você não estiver à vontade de participar, não é necessário. Mas não se permita ficar neste lugar de hipócrita. Ao contrário, assuma, olha, eu acho que eu tenho algum problema, porque eu não gosto de orar. E quando você diz assim,
eu não gosto de orar, você está, em outras palavras, dizendo assim, eu não gosto de falar com Deus. E é importante que você reconheça se algo está acontecendo, para que você possa melhorar. Você precisa responder a si mesmo. Você está orando ou você está simplesmente falando em voz alta? E o Senhor Jesus Cristo, Ele está nos ensinando porque Ele quer que você tenha experiências com Deus. Ele quer que você tenha intimidade com Deus. E Ele quer que você comece a se relacionar com Deus. Então, não tem relacionamento com Deus sem oração. E a partir dessa pequena reflexão, eu quero te levar a começar a experimentar a oração e a vida de oração. E a conhecer o Pai e a se conhecer também, à medida que você se permitir. Vem com a gente, vem orar, vem falar com o Pai. Na semana que vem nós vamos dar continuidade a esse texto rico, maravilhoso, que vai te ajudar então, não só a compreender qual é a vontade do Senhor Jesus Cristo, mas a reconhecer a maravilha e as bênçãos de uma vida de oração. Que Deus te abençoe.